a nossa terra, verso que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa vida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Solo de terra tão roxa e campos verdes cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. No sudoeste, paulista é a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Neste limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é estação final. Senhoras e senhores, boa noite. Para o início da terceira sessão solene da Câmara Municipal de Ourinhos, passo a palavra ao presidente do Poder Legislativo, Lucas Pocai. Boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a terceira sessão solene de 2013 do primeiro ano legislativo da 16ª legislatura e convido os senhores vereadores, vereador Cido do Sindicato, vereador Antônio Carlos Mazetti, vereador Alexandre Enfermeiro, vereador Inácio J.B. Filho e a secretária da Educação, Maria Tereza, para ocupar os seus assentos respectivos. Convido para compor a mesa, à minha esquerda, a senhora Belks Gonçalves Fernandes, prefeita municipal de Ourinhos. Solicito ao cerimonialista se há mais alguma presença de alguma autoridade. Consignamos a presença do senhor Heuel Padilha, representando o deputado Adilson Rossi, a senhora Emery Fará, representando o jornal Folha de Ourinhos, Elias Lourenço Ferreira, vice-presidente do Partido dos Trabalhadores. Faço registrar a presença das demais autoridades, munícipes, imprensa, que irão prestigiar e participar desta solenidade. Sejam todos bem-vindos. A presente sessão solene visa a entrega do título de cidadão oriense ao pastor Dorival Gonçalves de Moraes, outorgado pela proposta apresentada através do projeto de decreto legislativo número 6/2011, de iniciativa do vereador Lucas Pocai Alves da Silva e determinado pelo decreto legislativo número 5/2011, sancionado em 15 de dezembro de 2011. Solicito aos vereadores Antônio Carlos Mazetti e Inácio J.B. Filho para que conduzam o homenageado desta noite, o pastor Dorival Gonçalves de Moraes, e sua futura esposa, Sebastiana Lima dos Santos, até a mesa dos trabalhos.
Em pé, convido a todos para a execução do hino nacional brasileiro. Solicito ao cerimonialista a leitura do projeto que concedeu o título de cidadão oriense ao pastor Dorival. Decreto Legislativo número 06/2011 concede o título de cidadão oriense ao pastor Dorival Gonçalves de Moraes. A Câmara Municipal de Ourinhos, nos termos do disposto na Lei Orgânica do município, aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido ao pastor Dorival Gonçalves de Moraes o título de cidadão oriense pelos relevantes serviços prestados ao município. Pastor Dorival Gonçalves de Moraes nasceu em 7 de setembro de 1940. Com 10 anos de idade, seu pai veio a falecer. Sendo este de uma família muito pobre, ele era o mais velho e tinha ainda mais 3 irmãos. Sua mãe, ficando viúva, teve que lutar para tratar dos 4 filhos, lavando roupa para 10 famílias para garantir o sustento da casa. Após passar 4 anos da morte do pai, a situação foi ficando difícil, então se mudaram para a cidade de Tupã.
Dorival, até então com 14 anos de idade, teve que ajudar sua mãe no sustento da casa e foi trabalhar de ajudante de mecânico. Aos 17 anos de idade, se converteu ao cristianismo pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Tupã, no estado de São Paulo. Com seus 19 anos de idade, se tornou um mecânico profissional. Veio a mudar-se para a cidade de São Paulo, capital, onde se casou e teve 7 filhos. Com os seus esforços, conseguiu montar sua própria oficina mecânica. Enquanto trabalhava em sua mecânica, o mesmo montou uma barraca na feira para a esposa ajudar no sustento da família. No ano de 1976, foi convidado para ser pastor da Igreja Assembleia de Deus no Ministério Belém, em São Paulo. Quando o enviaram, junto com sua família, para a cidade de Presidente Epitácio, no estado de São Paulo, ficou até por volta do ano de 1981 e deixou um marco naquela cidade devido à influência no cristianismo. Com o passar do tempo, o mesmo foi enviado à cidade de Rancharia, onde ficou até 1985. Chegou ao município em meados de 1986, com sua família, esposa, uma cunhada e 7 filhos, enviado pelo pastor presidente das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Washington Bezerra da Costa. Na época, Ourinhos tinha apenas 2 templos pequenos com capacidade limitada para apenas 250 pessoas. Com o passar do tempo, pastor Lorival Gonçalves de Moraes, cidadão de bem, empenhado em resgatar almas e prestar aí serviços às pessoas com vícios como drogas, álcool e outras, foi ganhando espaço na sociedade e ampliando o seu templo. Neste empenho, conseguiu fazer uma escola particular na Assembleia de Deus para surdos e mudos, missão Mãos que Guiam, sendo que os mesmos componentes deste grupo estiveram na Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos para interpretar o hino nacional brasileiro. A Igreja Assembleia de Deus de Ourinhos, na direção deste, ainda possui uma assistência social para ajudar os necessitados com cestas básicas, remédios e outros. A direção deste mesmo pastor, a igreja passou a ser independente de qualquer órgão e ajuda, sendo tudo no seu particular com a administração desse pastor. Em uma potência na cidade, possui hoje 23 templos lotados, com capacidade de mais ou menos 600 pessoas, que possuem ótima localização, com casa própria para o obreiro responsável. Mais uma sede com capacidade para 3.000 pessoas sentadas, além de ambulância que serve à sociedade, 2 ônibus e uma casa pastoral. No ano de 2000, sua esposa sofreu com um câncer, sendo submetida a tratamentos rigorosos através de quimioterapia na cidade de Jaú. Com a igreja inteira em oração, Deus fez um milagre sobre ela desta enfermidade quase fatal. Ao passar por isso, Dorival teve fortes dores no estômago, que ao fazer os exames descobriu que estava com vários tumores benignos no estômago, sendo submetido aos cuidados médicos, fortes tratamentos e por várias cirurgias na cidade de Londrina, no Paraná. A medicina fez de tudo para tentar impedir o progresso do câncer, mas foi infeliz nas tentativas. Com o insucesso da medicina, veio o desengano, pois já tinha perdido todo o sistema digestivo. Deus, pela sua grande misericórdia, restaurou sua saúde, trouxe de volta as atividades. Dorival possui hoje um estômago artificial. As Assembleias de Deus no Brasil possuem 100 anos de existência, 65 anos na cidade de Ourinhos, sendo que há 25 anos conta com a direção do pastor Dorival Gonçalves de Moraes. Vale a pena lembrar que todos os templos são pagos, registrados e regularizados com plantas conforme manda o estatuto. Na festa de comemoração dos 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil, no dia 15 de novembro de 2011, no estádio Pacaembu, em São Paulo, com aproximadamente 35.000 pastores, pastor Dorival Gonçalves de Moraes foi condecorado como o melhor pastor doutrinário das Assembleias de Deus no Brasil. A Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, fica situado à Rua Santa Catarina, 390, na Vila Perino, em frente ao terminal rodoviário.
Assim, dando a relevância do tema, a Câmara concede o título ao pastor. Apresento agora o diploma que será concedido ao nobre homenageado, pastor Dorival, o qual colocamos à apreciação dos convidados. Câmara Municipal de Ourinhos, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Ourinhos, atendendo ao que dispõe o Decreto Legislativo número 5/2011, de 15 de dezembro de 2011, outorga ao pastor Dorival Gonçalves de Moraes o título de cidadão oriense pelos relevantes serviços prestados ao município. Ourinhos, 6 de setembro de 2013, presidente Lucas Pocai Alves da Silva. E é com imensa satisfação que, representando o Poder Legislativo, assino e faço a entrega do diploma que confere o título de cidadão oriense ao pastor Dorival. Neste momento, convido os integrantes do coral que irão homenagear o pastor Dorival. Não, mas é melhor.
gostaria de convidar agora as irmãs do Círculo de Oração para também prestar as suas homenagens. foi aprovado.
Passo a palavra agora ao pastor Luiz Mazetti para que faça a sua homenagem ao pastor Dorival. Eu queria agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade e esta honra de poder estar aqui diante dessa Casa de Leis, numa sessão solene, agradecer ao meu Deus por estar nos dando vida e saúde. Fiquei surpreso, foi-nos feito um convite há poucos minutos e até suspeito de falar do meu sogro, mas Deus nos deu essa oportunidade. Nós queremos, antes de falar alguns minutinhos, não queremos ser extensivo, fazer uma leitura bíblica que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e o versículo 13. Também antecedendo, já agradecendo ao presidente Lucas Pocai, prefeita Belkis, por esse tão maravilhoso evento. E a Bíblia diz que honra a quem tem honra. E o versículo que nós vamos ler aqui diz assim: e rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. E sobre esta palavra, os irmãos nos conhecem, às vezes é mais fácil falar para 1000
500, 1.000 e tantas pessoas na igreja, mas diante de uma sessão tão representativa, tão honrosa e de tão grande valor, eu confesso que estou trêmulo aqui, estou sem quase que palavras, mas fiz um breve relato, apesar de ser da família, sem demagogia, há aproximadamente 29 anos também, praticamente chegando junto com o pastor Dorival, homenageado aqui dessa noite. Já foi feito um relato aqui, e seria pouco as palavras eu expressar aquilo que Deus sabe o quanto custou para ele esses quase 30 anos na frente dessa igreja, cuidando de um rebanho de aproximadamente, nos anos de 84, 500, 600 pessoas, e hoje aproximadamente 4.000 membros. E nós sabemos que é pela graça e pela misericórdia de Deus, porque cuidar de ovelha, cuidar de famílias, não é fácil. Todo esse relato que foi lido, assistência social, temos o trabalho missionário, temos trabalho com jovens, trabalho com crianças, então está registrado lá nos anais do céu. Somente Deus pode reconhecer de fato o valor e quantas noites custaram em claro, quantos jejuns, quantas orações pela madrugada, enfrentando a enfermidade, enfrentando algumas lutas que Ele sabe, e nós não poderíamos deixar de repartir. É de grande tristeza, não é para emocionar ninguém, mas veio à minha memória, e o pastor sabe disso, e eu tenho certeza que metade desta honra, ou até mais, pertence também à nossa saudosa irmã Teresa, que descansa na glória, porque para aqueles que não sabem, foram mais de 50 anos ao lado do pastor, às vezes na frente, às vezes atrás, mas ali também batalhando. Mas Deus deu essa oportunidade hoje. Eu conheço ele, teve pessoas aqui, não da igreja, inclusive uma jornalista que ela, depois acho que ela veio a lembrar, eu pude dizer que ele não é de aparecer. Eu creio, Lucas deve saber, que por ele nem queria essa homenagem, porque quando se faz para Deus, ele faz para receber a recompensa lá na glória. Mas a Bíblia dá esta oportunidade e de Deus honrar a quem tem honra. E nessa noite, pastor Dorival Gonçalves de Moraes está sendo homenageado com méritos por esse trabalho realizado nesses quase 30 anos à frente da igreja de Ourinhos, mas há mais de 50 anos pastoreando igrejas. Então, eu pude ver e fiquei ali analisando grandes obras, a construção daquele grande templo ali na frente da rodoviária. Foram mais de 8 anos de construção, mas quando Deus tem algo para realizar, e Ele coloca o olho em alguém, e Ele fala, é você, e Ele sabe, o país passou por vários momentos econômicos, várias fases, etapas, mudança de moeda, inflações alta, e Ele está aqui, é prova e testemunha que o dinheiro daquela construção e de todas as demais que fez, ao todo 23, é o que ele sempre diz, é o bolso dos fiéis, nunca emprestou 1 centavo do banco, mas sempre quietinho, fazendo o trabalho no oculto, mas Deus vendo. E eu também não poderia, com a permissão do pastor, eu senti, pastor Dorival, de não, em nome de todos os seus colaboradores,
os demais pastores, presbíteros, diáconos, a igreja, que o Senhor sabe que por causa da oração de um justo, agora ele tem quase 4.000 pessoas, e eu creio que a grande maioria ora por eles. Eu não poderia aqui deixar de lembrar de alguém que esteve muito tempo ao seu lado, pastor Genésio Honorato de Lima. Ele sabe, o considera, está ali, nosso amado. Só Deus sabe, e só Deus, pastor Lima, também tem a recompensa lá na glória. Não poderia também deixar de agradecer a família, os filhos, esposa que descansa com o Senhor, os filhos, as noras, os genros, do qual também sou, e também a nossa comunidade evangélica, a Igreja Assembleia de Deus e as demais igrejas co-irmãs. Tem ele como um líder, mais de 70 anos, e até eu vi ali o irmão, o Dr. Jadir Grilo, falando que ele parece um menino, e quem vê ele trabalhando, muitas das vezes até fui repreendido assim: você não aguenta trabalhar comigo, porque sem demagogia é um pé de boi para trabalhar em todas as áreas. Então eu fico muito alegre, muito feliz em estar aqui representando a família, a parte eclesiástica da igreja, e nos coube a Deus esta palavra. Então eu posso dizer que esse título, Lucas, nosso presidente da Câmara, prefeita Belks, ela está indo para boas mãos, e que se fôssemos relatar pelos pormenores, nós teríamos que ficar aqui algumas horas falando, mas nós não queremos ser cansativo, e Deus sabe, e que Deus possa abençoar a todos os colaboradores, e todos que juntos, unidos em uma só fé, em um só espírito, todos que colaboraram para que este servo de Deus viesse aqui hoje receber esse título do município, cidadão oriense, mas nós sabemos que ele também é um cidadão dos céus. E esse versículo que eu li aqui, que nós todos, ele é muito dado com a Belks, com o Lucas, com os vereadores, com os outros prefeitos. Pastor não deve ter partido, ele deve ter comunhão, paz com todos, receber como sempre fez. Os que estão aqui, os políticos, sabem, as portas sempre abertas, sem distinção. E aqui ficou gravado a parte B do versículo 13, no quais os tenhais em grande estima e amor. Então fica esta palavra ao pastor Dorival, ao público aqui, aos irmãos, que tenha o pastor Dorival em grande estima e amor. Não quer dizer que não tenha desavença, que não tenha às vezes alguma contradição, mas respeito ao ungido que Deus colocou. Eu aprendi a respeitar e amar, porque as autoridades, a Bíblia diz, inclusive vocês, vereadores, prefeitos, Romanos diz que as autoridades foram constituídas por Deus, e quem desobedece e quem menospreza as autoridades estão desprezando a Deus que as constituiu. Então eu quero agradecer essa oportunidade, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Convido agora para fazer a sua homenagem o ex-vereador Jadir Grilo.
Boa noite a todos. É com imenso prazer que eu estou aqui. Vou até ler porque a gente faz pouco tempo que saiu dessa tribuna e perde um pouco a forma de falar. Mas é com o coração que eu fiquei sabendo há pouco tempo que ia ser hoje. Sabia porque fomos nós, o vereador Lucas, na nossa gestão, que a gente propôs esse título, que para nós é de uma grande estima. Bom, boa noite a todos. Eu queria cumprimentar as autoridades aqui presentes, as imprensa, aos munícipes, aos ouvintes e toda a comunidade evangélica, a qual eu também faço parte. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus e parabenizar a todos os vereadores da gestão passada e desta, aqui presente, que são responsáveis por esse título ao pastor Dorival, que por sinal bem merecido, pastor. O pastor é meu amigo de fé, a sua vida daria um livro, pastor, ao qual eu conheço bem por acompanhar a igreja e muitas vezes ver relato da sua luta. Também daria um filme também. De luta, de coragem, de desafio, de superação e conquista. Homem de espiritualidade, de grande esperança, que chegou aqui, não existia a igreja, eles reuniam na Vila Margarida, na casa de pessoas, e o qual foi desenvolvendo. Hoje a igreja evangélica atinge vários bairros com suas casas de bênção, pois igreja recebe tão bens com alegria e satisfação que parece que é a casa da gente também. Então isso é uma satisfação imensa a gente estar na igreja evangélica, principalmente a igreja evangélica Assembleia de Deus, que sempre nos recebeu e com uma espiritualidade muito incrível que a gente se sente muito bem. Teve uma vida com os obstáculos e até venceu um câncer, como diz o pastor Mazetti, e falou com uma propriedade de um homem de Deus inspirado, que eu fiquei arrepiado, viu, pastor? Muito bom a oratória, foi uma coisa de coração. E no meu mandato, sempre mandava monções, elogiando o seu trabalho, Inclusive, o pastor Mazetti lembrou bem, esse título, eu e o meu assessor Júnior, que faz parte da Assembleia, a gente chegou a oferecer para o pastor, conversando, e ele na maior simplicidade falou: doutor, não precisa. Então, ele é um homem que está acima dessas coisas de pomposidade, de aparecer e tal. É um homem que trabalha em silêncio. Deus age por ele, E a gente é muito grato por isso, pastor, por o senhor ser uma pessoa humilde, uma pessoa de grande estima, que trabalha, faz um trabalho incrível, porque a política, ela precisa muito de Deus, precisa mais, nós, as pessoas que são autoridades, precisam mais de Deus do que a própria igreja precisa da política. A política, ela deveria pensar que o lado de Deus é mais importante que tudo. Por essa pessoa de humildade e sapiência que nos passa uma paz de espírito espetacular, pastor. Novamente, eu quero finalizar, parabenizar o vereador Lucas Pocai por ter feito esse título, cumprimentar a prefeita aqui presente, cumprimentar os demais vereadores, e o senhor é um exemplo de vida, pastor. Muito obrigado. Parabéns. Convido agora o pastor Reuel Padilha para prestar a sua homenagem. Igreja de Deus, eu vos saúdo com a paz do Senhor, primeiramente, entendendo que Deus está presente neste lugar
porque a sua palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. E aqui já foi entoados louvores a Deus. Entendendo que Deus está presente neste lugar, eu gostaria de cumprimentar assim o nosso nobre presidente, vereador Lucas Pocai, a nossa prefeita que aqui está, sempre presente em todas as reuniões da nossa igreja, cerimônias. Nós agradecemos assim nessa noite também a oportunidade e usando também através do nosso presidente da Câmara aqui desta cidade, agradecendo também a oportunidade aos demais vereadores e autoridades que aqui estão presentes. Eu gostaria, nessa noite, de pedir uma liberdade, por favor, presidente, me conceda, de pedir para a igreja ficar de pé e também os demais vereadores e autoridades presentes, para que a gente pudesse fazer uma oração nessa noite. É importante entender que Deus está também neste lugar. E através da vida do pastor Dorival, quando eu fui convidado a estar aqui e ser um orador também, eu sinto que fiquei um pouco apreensivo na hora, mas entendi, porque vi o pastor Dorival sentado aqui nesta cadeira e na mesma hora eu me lembrei de Daniel, que sentou ao lado do rei Belsazar, honrando assim aquele homem e todo aquele governo, entendendo que ali existia um homem de Deus e que deveria estar ao lado das autoridades da nossa cidade. E nós entendemos que o pastor Dorival, eu posso até testemunhar isso, que certa feita eu estava chegando na cidade de Ourinhos e eu parei para abastecer num posto e eu vi que aqui em Ourinhos nós temos a gasolina mais barata, talvez do estado de São Paulo e até mesmo do Brasil. E eu cheguei na casa do pastor Dorival e falei: pastor, mas que interessante, né? A gasolina mais barata do Brasil é aqui na cidade de Ourinhos. Aí ele falou: meu filho, não se espante, porque todos os dias, no matutino, às 5 horas da manhã, eu estou de joelho, orando e intercedendo pelos empresários da nossa cidade, intercedendo pelos governantes da nossa cidade, intercedendo pela nossa igreja. Por isso a nossa cidade de Ourinhos é uma cidade abençoada. Por isso, nessa noite, eu gostaria de convidar a igreja e as demais autoridades presentes para que possamos fazer uma oração abençoando ainda mais esta cidade e também a vida do pastor Dorival, que aqui está presente. Eu não gostaria de me alongar mais, já fui muito bem representado aqui na oração, homenagem através do meu sogro, pastor Mazete, e eu agradeço também a oportunidade. Vamos orar, toda a igreja de Deus. Levante suas mãos santas para este lugar, abençoando este lugar, que é uma casa de leis que necessita dessas orações, necessita de oração, como aqui já foi falado pelo ex-vereador Grilo. Oremos. Grande Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esta honra que o Senhor tem concedido ao seu servo que aqui está, ó Pai, e por isso nós abençoamos através da vida do teu servo, Pai, esta cidade, esta casa de leis, Pai. Por isso nós te agradecemos, Senhor, porque vemos, ó Deus, a tua mão, Senhor, conduzindo este lugar, ó Pai. Porque o Senhor tem abençoado o teu servo, como aqui já foi falado. Nós sabemos que foi muitas lutas, ó Pai, lhe custou filhos, lhe custou esposa, lhe custou um estômago, Senhor, mas o Senhor tem honrado o teu servo até aqui. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito neste lugar, porque sabemos que a tua palavra diz: quem semeia com alegria, quem semeia com choro, cegará com alegria. E nós vemos as tuas promessas se cumprir neste lugar, e abençoamos todos os presentes e também as autoridades, a nossa prefeita, também os vereadores que aqui estão, em nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome e tem poder, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado, pastor Dorival, Deus continue abençoando a sua vida. Convido agora para prestar a sua homenagem o meu amigo Éder Mota.
Também gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Fico feliz de poder aproveitar esta oportunidade e aqui expressar o carinho que nós também temos pela vida do pastor Dorival Gonçalves de Moraes. Me sinto honrado aqui de ter ele por meu pastor, por uma pessoa amiga e um homem de Deus. Eu acho que eu posso falar um pouco assim com liberdade deste pastor, pela pessoa que ele é, porque Deus, na sua infinita misericórdia, tem nos dado a graça de andar um pouco mais de 7 estados neste Brasil, e eu me orgulho de ter chegado nesses estados e ter falado que em Ourinhos nós temos um pastor, temos um homem de Deus. Deus nos deu a graça também de andar nas nossas regiões, nos municípios do estado de São Paulo, e todos os municípios que eu cheguei até hoje, com uma carta de apresentação da Assembleia de Deus, assinada pelo pastor, fomos muito bem recebidos. De fato é que o pastor, na sua pessoa, e pelo que a Assembleia de Deus tem feito nessa cidade, tem mostrado a esbravura deste homem na obra de Deus. Tanto é que temos aí milhares de pessoas salvas, e eu sempre costumo dizer que aonde o poder legislativo não pode chegar, aonde o poder executivo não pode chegar, o Evangelho chega. E o Evangelho tem chegado em muitos lares, tem salvado muitas vidas através da pessoa deste ilustre homem de Deus. Gostaria aqui também de agradecer às autoridades presentes, os vereadores, a prefeita e o meu amigo, meu irmão particular, o vereador, presidente desta casa, Lucas Pocai, que é o autor deste título, é uma pessoa que tem reconhecido também os trabalhos das Assembleias de Deus nessa cidade e que tem tido em nossos lados em todo o tempo e tem nos apoiado naquilo que a gente precisou e necessitou até aqui. Gostaria de agradecer a uma pequena partícula da Assembleia de Deus, que não deu para vir todos. Se viesse todos, teríamos que fazer isso ali no Oriense. Acho que ainda seria meio que pequeno ainda. Então nós dividimos aí um grupo e está aqui uma partícula, e que nós possamos continuar orando pela vida do pastor Dorival e que Deus possa continuar, pastor, usando o Senhor a cada dia nesta cidade. Um dos momentos das nossas amizades que me marcou muito, eu gostaria de lhe pedir a liberdade para o senhor ir aqui testemunhar. Eu me lembro naquele momento difícil, o senhor com aquela enfermidade, e eu me lembro do senhor entrando pelo corredor daquela igreja, Assembleia de Deus, fraquinho, segurando nos bancos, e chega em cima do púlpito, no altar, levanta os braços, dizendo: eu venci. E a Bíblia diz que não cai a folha de uma árvore a não ser que Deus permita. Também eu me lembro de um testemunho do senhor, dizendo para nós ali na igreja, que quando o senhor estava ali naquele leito de enfermidade, que o senhor achou que o senhor seria vencido. O senhor fez uma oração que me marcou muito, quando eu vi aquilo da parte do senhor. O senhor disse assim: Senhor, se é chegada a minha hora, me despede em paz. Se não é chegada a minha hora, me devolve a saúde. E Deus devolveu, porque acredito que Deus ainda tem muitas coisas para realizar nessa cidade, através da vida do Senhor. Tem muitas almas a serem salvas, através do Evangelho, pregoada pelas demais igrejas co-irmã, e através da igreja Assembleia de Deus, juntamente com o corpo de obreiro, que ama o Senhor e que tem o prazer de estar dentro da Assembleia de Deus, ajudando o Senhor nas madrugadas em orações. A Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E essa igreja tem se alegrado, tem chorado com esse pastor, ao qual nós amamos muito. Muito obrigado aqui mais uma vez à igreja Assembleia de Deus, ao presidente desta casa, meu amigo Lucas Pocai, e a todas as demais autoridades, no nome de Jesus, que Deus abençoe.
Passo a palavra agora ao vereador Alexandre Enfermeiro para fazer a sua homenagem. Boa noite a todos. Pastor, prometo ser breve e gostaria de dizer ao senhor que momentos como esse que o senhor nos concedeu ali na subsecretaria é que nos dignifica como homem. Poucas palavras, mas com funções e abrindo uns horizontes muito grandes. Foi dito aqui nessa casa hoje, nós somos provados todos os dias. Eu testemunhava ao pastor ali dentro que uma vez que você se torna político, você aproxima-se muito mais de Deus, porque nós somos cobrados e não tem uma cobrança maior do que a nossa consciência. Pastor, como disse, vou ser breve. Gostaria de ter desculpa, prefeito, não ter cumprimentado a presidente, as demais autoridades. É que também estou muito emocionado, porque essa casa que hoje aqui o senhor nos deu a honra de comparecer para receber esse título tão merecido, que sem a menor contestação, uma vez que, qual foi a pergunta que eu fiz ao senhor? Como vai o rebanho? O senhor me deu uma resposta muito magnífica. E são coisas como essa que traz admiração. Então, parabéns, essa casa está sempre com as portas abertas e espero um dia poder visitar a igreja, que são uma comunidade muito unida, muito bonita. Eu conheço muita gente de lá e Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao vereador Antônio Carlos Mazetti, o Tico, para prestar a sua homenagem. Eu também prometo ser breve, mas em primeiro lugar agradecer a Deus, agradecer os membros da igreja, que de vez em quando eu estou lá, pastor Dorival. Eu também tenho membros da família na sua igreja. Aproveito e agradecer a prefeita Belk, nosso presidente Lucas e demais autoridades. Primeiro ano de vereador, primeiro título que eu tenho a honra de estar aqui, que é o título do senhor. Já foi alguns títulos, mas esse eu fiz questão de estar presente aqui. Não que eu tenha alguma coisa contra os outros também, mas alguns que dá para vir. Então também eu... Consultando essa casa, eu pretendia pedir alguns títulos, como vou fazer ainda no decorrer desse mandato. Eu já tinha percebido, mas estava em minha mente de estar pedindo um título para você. Mas foi muito bem pedido por esse presidente, Lucas, e como os demais vereadores, como aqui nós temos o companheiro Dr. Jadir, que esteve aqui também. E torcer que o senhor continue nessa luta, em prol da sua igreja, em prol das pessoas que precisam. E tudo que a gente faz nessa vida, que eu sempre falo, com honestidade, Deus nos acompanha. E é que eu pretendo fazer nesses 4 anos de mandato, e cada vez mais eu peço para Ele me iluminar. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao vereador Cido do Sindicato para prestar a sua homenagem. Gostaria de cumprimentar a prefeita Belks, Lucas Pocai, presidente da casa, o pastor Dorival, homenageado hoje, a secretária Maria Tereza e todos vereadores presentes. Pastor Dorival, talvez o pastor não se lembre, mas na construção daquele grande templo, muitas vezes conversamos naquele período. Talvez o senhor não se lembre. E eu até fiquei surpreso, porque não sabia desse título ao senhor. E eu posso dizer aqui, quero testemunhar aqui, porque nós nos conhecemos há algum tempo e não lembrava do senhor. Porque eu faço parte lá do sindicato. E na construção daquele templo,
em frente à rodoviária, nós tivemos por diversas vezes ali fazendo uma negociação ou outra, e quero deixar registrado aqui que nunca tivemos qualquer tipo de problema ou constrangimento na construção da igreja. Ocorreu tudo com a maior tranquilidade e naturalidade. Então, eu gostaria de dizer aqui que esse título que o senhor está recebendo hoje, na verdade, é uma pequena homenagem por tudo que o senhor fez durante todos esses anos à frente da Igreja Evangélica de Ourinhos, da Assembleia de Deus de Ourinhos. Por quê? Não é fácil hoje aumentar o número, aumentar a congregação. A gente sabe disso. A minha esposa, por exemplo, é evangélica, é de uma outra religião, uma outra igreja, a Igreja Adventista, e a gente sabe que é muito difícil trazer o povo para a igreja. Então, o senhor tem muito mérito nisso, com esse trabalho que o senhor tem desenvolvido à frente da Igreja Assembleia de Deus por mais de 30 anos. Então, eu queria deixar registrado aqui a minha homenagem também ao senhor e dizer que esse título é uma pequena homenagem. O senhor merece muito mais do que isso. Muito obrigado. Convido agora o vereador Inácio J.B. Filho para prestar sua homenagem ao pastor Dorival. Saúde a igreja na paz do Senhor. Amém. Senhor presidente, prefeita Belkis, secretária Maria Tereza, demais colegas vereadores, público, imprensa, telespectadores da TV Câmara, homenageado pastor Dorival. Senhor presidente, eu quero parabenizar Vossa Excelência por tão grande honraria que está sendo concedida nessa noite ao pastor Dorival Gonçalves de Moraes. Eu costumo dizer que conceder um título, agraciar um cidadão, uma pessoa com um título desse, nós estamos dizendo que nós estamos recebendo essa pessoa, mesmo que ela não more, que ela não nasceu aqui, nós estamos agora recebendo o pastor Dorival como um conterrâneo de Ourinhos. Então, esse título é um título que concede, então, essa cidadania de Ourinhos para o pastor Dorival. Falar do pastor Dorival, eu me recordo, pastor Dorival, prefeita Belkis, eu estava numa reunião em Piracicaba com o deputado Mendes Tami, e ele ali palestrando. Ele disse, então, que para mudar a cidade onde ele havia sido prefeito, que tinha ali bairros que tinha problemas de tráfico e drogas, alcoolismo, ele teve uma reunião com vários pastores do município e, prefeita Belkis, a esses pastores, ele então concedeu terrenos para que construísse igrejas e ali então foram abertas várias igrejas, vários templos, e o índice de criminalidade diminuiu. O pastor Dorival Gonçalves de Moraes, eu me orgulho, pastor Dorival, de estar participando hoje dessa entrega desse título como um membro da Assembleia de Deus e como vereador, porque além da espiritualidade que o nosso ex-vereador, nosso amigo Jadir falou, a Igreja Assembleia de Deus, ela presta um serviço para a sociedade que seria dever do Estado, que seria obrigação do município fazer. Nós não ouvimos aqui falar das famílias que o pastor Dorival atende, muitas, dezenas e centenas de famílias, prefeita Belkis, mensalmente que são atendidas. Nós não ouvimos aqui as pessoas falarem ainda, muita coisa para falar, do transporte que hoje a Igreja Assembleia de Deus faz na pessoa do pastor Dorival, com a ambulância, fazendo um trabalho que seria do Estado fazer. Pastor Dorival, eu não teria mais palavras para falar de tão grande honraria
que o senhor está recebendo hoje aqui. Mas eu gostaria também, senhor presidente, que fosse junto com esse título, fosse encaminhada cópia dessa homenagem para 3 lugares. Cidade de Canitar, aonde ali também nosso pastor Dorival tem feito um grande trabalho por meio da Igreja Assembleia de Deus, e inclusive amanhã está sendo inaugurado um templo naquela cidade. Cidade de Campos Novos Paulista, para a Câmara Municipal daquela cidade, senhor presidente, porque ali também está sendo construída uma grande obra por meio do nosso pastor Dorival. E também, para encerrar esse envio dessa homenagem, eu gostaria, senhor presidente, que fosse enviado também ao pastor José Wellington, que é o nosso pastor da Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil. Senhor presidente, eu falo dessas obras porque aqui em Ourinhos, o pastor Dorival já construiu mais de 20 templos. E uma coisa me chama muita atenção, inclusive nós falamos essa semana, que o pastor Dorival, para construir ali, ele não foi com o pirizinho na mão, atrás desse ou daquele prefeito, para pedir uma barra de ferro, para pedir um saco de cimento, porque ele sempre doutrinou a igreja, a Assembleia de Deus, a contribuir com amor. Por isso a nossa igreja, eu me orgulho, amados, porque aqui na terra eu acho que nós temos direito de nos orgulhar. E acredito também que essa homenagem é a razão de orgulho ao nosso pastor. Então, eu fico feliz e assim encerro essas minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra agora à prefeita Belks para prestar sua homenagem ao pastor Dorival. Cumprimento o presidente da Câmara, Lucas Pocai, no qual eu também parabenizo pela autoria deste projeto, que outorga ao pastor Dorival o título de cidadão oriense. E quero cumprimentar, já aproveitar, cumprimentando o pastor, cumprimentando a Sebastiana, cumprimentando os vereadores presentes, o Alexandre, o Antônio Mazetti, nós falamos, Tico, chega na hora de falar o nome e a gente não lembra, né, Tico? O Cido do Sindicato da Construção Civil, a Maria Tereza, cadê o Inácio? E o Inácio também, que estava presente. A todos os presentes, membros da igreja, amigos, parentes, familiares, a imprensa presente, aos vereadores Jadir, e a todos vocês, uma boa noite. Realmente, eu sou a 10ª a falar, então tudo que a gente tem desejo de falar já foi contemplado, mas é bom ratificar, aquilo que é bom a gente tem que reforçar. Então, pastor, realmente é uma honra estar aqui, estar homenageando. Nós não escolhemos a cidade aonde a gente nasce, mas a gente pode escolher a cidade, e Deus permitir, a cidade onde nós vamos criar os nossos filhos, instituir, né, a família, e também hoje o Senhor, como liderança de uma igreja, né, agregar todas essas pessoas. Então, por isso, a partir de hoje, o Senhor é filho de Ourinhos. Então, nós nos alegramos, eu como auriense, de tê-lo como um irmão da cidade. O pastor Dorival tem uma missão, assim como ele tem uma missão, todos nós aqui temos uma missão, né? No legislativo, uma missão que não é fácil, no executivo, eu e a Maria Tereza também pertencemos ao executivo, todas essas missões, que já foi falado muito bem com o pastor Mazetti, toda a autoridade ela é constituída por Deus. Então, nós acreditamos que nós estamos aqui porque Deus permitiu. Então, todas essas são difíceis, mas a missão de liderar uma igreja, eu acho que é uma das missões mais nobres. É uma missão de disseminar a palavra de Deus,
de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E é isso que o senhor está fazendo no município de Ourinhos, quando foi relacionado a mais de 20 igrejas que cobre todo o território do nosso município. Então, pastor, parabéns, pastor. Que Deus continue abençoando. Já foi colocado também que o senhor acorda de madrugada para orar, para interceder pelas autoridades, pelos governantes. Então, aí nós agradecemos e pedimos para continuar, que a luta é grande. E nós temos certeza que todo o trabalho do Senhor, não há dúvida, que o Senhor pode falar como o apóstolo Paulo falou, que combati o bom combate. Então, o Senhor está combatendo com bom combate. Que Deus abençoe a toda a sua família, não só na vida na igreja, mas na vida pessoal. Então, nós desejamos de coração a todos vocês uma boa noite e muito obrigado e parabéns a todos, principalmente pela essa Câmara, por este título merecido. Solicito ao vereador Cido do sindicato que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Suspenda a sessão para que o presidente possa fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, prefeita Belks, meu amigo e homenageado desta noite, pastor Dorival, sua futura esposa, Sebastiana, a todos aqui presentes nesta casa cheia e pelo amor e carinho ao homenageado, com certeza. Meus companheiros vereadores e todos que nos assistem. Eu conheci o pastor Dorival há alguns anos, quando meu pai, o Clauri, sempre frequentou e sempre passou, principalmente no aniversário do Senhor, que será amanhã, e estaremos lá presente mais uma vez, e dizia da grande importância do pastor Dorival em nossa cidade. Pastor Dorival, que carrega consigo a fé, a palavra de Deus, que é o que todos os homens de bem têm dentro de seu coração. Todos nós temos os nossos desafios, temos os nossos obstáculos, mas quando temos fé em Deus, com certeza chegamos e atingimos os nossos sonhos, os nossos objetivos. E foi dessa forma sempre que o pastor Dorival levou sua vida. Uma vida de retidão, uma vida em que sempre teve em sua frente Deus. E por isso, esta grande figura de sucesso para a nossa comunidade. Por isso, não poderia, pastor Dorival, em hipótese alguma, deixar de homenagear o senhor com este título de cidadão oriense, que foi aprovado por unanimidade por toda a casa, pelos antigos vereadores e, como já vimos aqui nos pronunciamentos feitos pelos vereadores desta legislatura, por todos que aqui falaram. Isso porque o trabalho do Senhor é mais do que apenas levar a fé e a palavra de Deus, mas é um trabalho, como já disse o vereador Inácio, um trabalho para a cidade, um trabalho social, auxiliando e resgatando vidas para o Senhor maior. E quando, nesta noite, desde 2011, estávamos programando para que marcássemos este dia tão importante, que é a consagração de realmente ser filho de Ourinhos,
eu pensava o que era a palavra, o que significa a palavra pastor. Qual a sua essência? E resolvi escrever o que é o pastor para mim. Ser pastor, em primeiro lugar, é ser humano. Alguém que vive os mesmos dilemas que qualquer membro da comunidade cristã vivencia. É viver a vida com graça, a manifestar a graça do Senhor, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Ser pastor é ter a consciência de que foi escolhido por Deus para fazer parte do grupo que exerce o mais excelente ministério. É fazer parte do grupo que desiste dos seus sonhos profissionais e de sua carreira para sonhar os sonhos que o Senhor tem traçado para a sua própria vida. Ser pastor é doar-se aos demais, é ser uma pessoa aberta e sempre acessível aos seus irmãos e também ao seu próximo. Isto implica, muitas vezes, ter que abdicar de horas de sono. É necessário, em muitos casos, vencer o seu cansaço para poder ajudar alguém ou até mesmo ter uma palavra amiga para uma pessoa aflita ou alguém que está em sofrimento. Ser pastor é ser mensageiro de Deus, anunciador das boas novas, é ser uma voz que clama com ousadia. Muitas vezes a mensagem é dura, outras promoverá o conforto e consolo. Muitos compreenderão os seus pecados e render-se-ão aos pés do Salvador. Ser pastor é ser voz e nada além disso. Ser pastor é ser guia. O pastor segue o caminho antes dos demais. Orienta os seus irmãos e mostra-lhes qual o caminho que deve ser seguido. Isto significa que, enquanto todos estão em segurança, muitas vezes o pastor está a percorrer o pântano tenebroso para poder conduzir o seu rebanho, o qual serve em segurança. Ele não abandona os seus, está presente na hora da angústia a guiá-los em segurança. Ser pastor é chorar em silêncio, é sofrer sozinho, é ser alguém que tira forças de onde muitas vezes parece que já não existe nenhuma para poder fortalecer os que em sofrimento lhes procuram. É ser consolado pelo consolo e conforto que vê, que promoveu na vida dos seus irmãos. É alegrar-se na vitória daqueles que ele tanto ama. Ser pastor é ser membro de uma família. É ser pai, amigo e pastor dos mesmos. É ser presente mesmo quando o tempo parece ser tão pouco. Ser pastor é fundamental e, acima de tudo, é ser um cristão salvo pela graça do Senhor Jesus. É alguém que compreendeu que sua vida não faz sentido sem a comunhão e intimidade com o Senhor e seu povo. Por isso, pastor Dorival, ser pastor é mais do que um dom, é uma vocação. E é essa vocação que o Senhor sempre levou, que faz com que todos nós aqui temos orgulho de sermos amigos e de termos o Senhor como um orientador de vidas. Por isso, rogamos a Deus que sempre lhe proteja, lhe dê sempre a paz, saúde, para continuar nesta caminhada por muitos mais anos. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Suspenda a sessão para que o presidente possa reassumir os trabalhos. Obrigado. Agora é com grande alegria que passo a palavra ao homenageado, pastor Dorival Gonçalves de Moraes.
Aqui é mais granfino um pouco. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor e agradecer esta casa por uma expressão que foi uma surpresa para mim. Alguns anos passados, me ofereceram. Eu disse, não, eu não mereço, não. Inclusive, me mandaram uma lista de todos os vereadores assinando que me dariam esse título, e eu reneguei, mas esta vez fizeram uma expressão maravilhosa. Eu agradeço primeiramente a Deus, porque o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Em 1984, chegou a minha mudança aqui, 6/11/1984. As ruas dessa cidade não eram asfaltadas. E eu encalhava carros no Vila Anchieta, Itamaraty, Vila Odilon, todas as ruas. E nossos templos sofriam detrimentos de várias coisas, que era poeira, dificuldade até de limpeza. Mas nós fomos apresentando a cidade, porque agora, dia 6/11/2013, completa 29 anos que eu estou dirigindo esta igreja, pela misericórdia de Deus. E hoje eu estava meditando na palavra de Deus, nas palavras do apóstolo Paulo, lá no Areópago, em Atenas, quando ele expressou dizendo, falando sobre a pessoa de Jesus, ele disse, nele nós respiramos, e nele nós nos movemos, e nele nós existimos. Então nós sabemos que quem o cetro empunha é Cristo. Devemos reconhecer que Ele é quem empunha o cetro. O governo desta cidade tem sido beneficiado, tenho certeza, pelas orações de muitas igrejas que se proliferaram poderosamente pela mão de Deus. Quando uma igreja se inaugura, não importa a denominação, eu glorifico a Deus. Eu sou amigo de todos os pastores destas igrejas. Não tenho nenhum inimigo nesta cidade. Amo esta cidade de uma tal maneira que quando eu viajo e passo alguns dias fora, eu venho chegando e avisto a claridade das lâmpadas da cidade e o meu coração bate forte. Parece que eu nasci nesta cidade, esse título de cidadão oriense, ele já estava aqui dentro como uma pessoa oriense. Porque aqui casaram meus filhos, aqui nasceram meus netos e aqui estão casando meus netos. Eu fico glorificando a Deus pelo governo dessa cidade, porque já nesses anos que passaram, eu fiz visitas aos gabinetes dos prefeitos unicamente para pedir a eles que deixassem fazer uma oração. E eles diziam, pode vir, pastor, nós estamos esperando. E eu dobrava meu joelho naqueles gabinetes, fazia uma oração abençoando o governo, desde o nosso saudoso Esperidião Cury até agora Belk. Eu me reclino aqui diante do meu Deus, glorificando Ele primeiramente, porque eu jamais teria condição de fazer o que foi feito só. Primeiramente com a mão de Deus, mas eu
sem esta equipe de companheiros, homens que Deus chamou, mulheres que Deus também esclareceu o dom de intercessão, eu não faria nada. Aqui nesse momento eu faço uma apresentação do meu companheiro que está ali, 20 anos, 2 décadas ao meu lado, era o meu vice-presidente, pastor Genésio Honorato de Lima, homem que eu aprendi muito com ele, a humildade, a submissão. Que homem que Deus colocou nesse mundo para me ajudar no ministério. Deus abençoe, irmão Lima. Eu agradeço também esse conjunto vocal, meus irmãos pastores que colaboram comigo no ministério, e reconheço também esta casa que sempre tem sido nobre, essa nobreza divina que paira nos corações dessas pessoas que Deus concede de ter uma cadeira. Foi Deus quem te deu essa cadeira, ela não foi usurpada, mas vocês vieram aqui porque Deus deu, é Deus quem elege as pessoas. Vocês ocupam esta cadeira para estar ao lado do governo desta cidade e fazer com que a cidade seja uma cidade bem-sucedida, abençoada. Por isso nós estamos aqui. E do outro lado, eu fico pensando comigo, ainda que sendo um homem já de idade, eu posso dizer isso, de idade, mas ainda eu posso dizer que as minhas forças rejuvenesceram. Eu estou jovem, muita energia, muita criatividade. Tudo isso está dentro do meu ser. Eu sonho com alguma novidade para a glorificação de Deus. Eu sonho com um movimento espetacular que venha trazer a presença de Deus com mais presteza no coração do povo. E eu conto com o governo dessa cidade. Eu acredito que eles, com sinceridade, vão também apoiar o meu pensamento, o meu sentimento, porque eu sei que isso é de Deus e é bom. Todos os dias eu tenho feito intercessão pelo nosso governo dessa cidade. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo na sua primeira epístola, capítulo 2, devemos fazer oração por todos os homens. Admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor. A nossa cidade, Ourinhos, é verdade, acontece alguma coisa desagradável, mas não tem sido como muitas outras. É catástrofes. Nós aqui, sempre eu falo para alguém, Ourinhos é uma ilha. Nós estamos cercados de águas, pelo Panema, pelo Pardo. Poderia acontecer aqui um tremor de terra, um furacão, alguma coisa, mas essa cidade tem uma mão que protege ela. Mesmo casas que estão lá na margem dos rios, estão lá. O que é isto? É a mão de Deus, um sucesso para o nosso governo, administração. Agora, concernente à igreja, tem dia que eu me atribulo quando eu vou subindo no altar para entregar uma palavra de poucos minutos à igreja, eu quase rasgo a Bíblia de tanto esfoliar ela para achar uma palavra. É uma dificuldade muito grande preencher. É mais fácil, eu acho que é mais fácil ter um pequeno estudo de você pilotar uma nave espacial do que dirigir um culto.
Um culto não pode ser dirigido de qualquer jeito, porque nós não sabemos o ambiente. Quem é que está comparecendo, adentrando a casa de Deus? Se é uma pessoa que fez a sua última despedida para ter um suicídio naquela noite, ou se ele vai se envenenar, ou colocar uma corda no pescoço. A responsabilidade da igreja é séria. Até os conjuntos que vão louvar a Deus, eles têm que pedir a Deus primeiro: qual hino será que vai hoje abrilhantar o culto e quebrar a barreira do adversário, para que alguém saia do recinto sagrado com nova vida, com novas esperanças, para dar continuidade à vida. Nós glorificamos a Deus por esse batalhão de pessoas espirituais, evangélicas, pessoas consagradas que se preocupam com a Sagrada Escritura, porque é daqui que sai, é daqui que o povo é alimentado. É o que disse Jesus ao adversário naquele dia de muita diversidade, quando o inimigo, na sua opção, oferece um prato como se fosse uma oferta de provocação. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Oxalá que esse título que eu estou recebendo, eu acredito que se tivesse condição de dar um pedacinho dele para cada irmão da igreja, eu tinha coragem, irmão, de cada irmão guardar um pedacinho, porque eles merecem mais do que eu. Aqui tem pessoa na igreja, 9 horas ele entra e sai às 4 da tarde numa consagração. 5 horas, quando nós chegamos da manhã, vem saindo umas irmãzinhas de 80, 70 anos de idade que passaram a noite de joelhos. Não é muito fácil ser vencedor. Não é um catedrático, um bacharelando, uma pessoa que alcançou alguns diplomas. Não, nós encontramos que para ser um vencedor e receber um título, um diploma de cidadão dos céus, esse eu agradeço ele, mas eu estou atrás daquele de ainda conseguir alcançar ser um cidadão dos céus. O apóstolo Paulo, ele disse: não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo procurando alcançar. É uma luta. Se um dia nós tombarmos, como está determinado pela palavra de Deus, que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e assim também Cristo apresentou-se uma só vez para tirar o pecado de muitos, e aparecerá uma segunda vez para os que o esperam para a salvação. Esperar é ter paciência. Esperar é crer. Esperar é não se confundir. Esperar é ter um sonho profético definido. E eu acredito que essas pessoas que creu são bem-sucedidas. Deus abençoe de um modo geral. Cada um de vocês tem uma alma para dar conta a Deus. Lembre disso. A palavra de Deus dará conta de si mesmo o homem a Deus. É mais sério do que nós podemos pensar. Nós temos a oportunidade de ser a melhor pessoa através desse livro. O melhor pai de família, o melhor empregado, o melhor patrão, o melhor vereador, a melhor prefeita, o melhor presidente da Câmara, o melhor cristão. Por quê? Porque aqui tem todos os ensinos sagrados que saíram da boca de Deus para lapidar o nosso espírito, refinar o nosso espírito. Se nós errarmos, nós podemos ter uma renúncia e começar de novo. Se o nosso linguajar é pornográfico, é obsceno, nossas palavras são torpes, nós podemos mudar o nosso espírito
nós temos que nos render totalmente a Deus. Deus abençoe esse governo tão bem sucedido. Quando alguém vem falar mal para mim da administração, eu disse: olha, vá para o lugar deles para você ver se você consegue fazer a metade. Ore por eles. Esta é a profissão. Nós devemos fazer profissão de servir a Deus. E aí nós vamos alcançar pessoas bem-sucedidas. Se um dia nós tombarmos, que um dia nós podemos tombar, ou ser arrebatado se Cristo vier. Ele tem uma promessa para a igreja. Mas se nós tombarmos antes, não vamos tombar como um vilão, um difamado, um fraudulento. Nós vamos tombar como um servo de Deus, aprovado e recebido do outro lado da sepultura, que a Bíblia nos diz: alguém está nos esperando para nos saudar. Bem-vindo. Deus abençoe a todos. Agradeço de coração o sentimento desses homens, dessas pessoas que desejaram me beneficiar. Foi um benefício que vocês fizeram, me honraram. E a Bíblia diz: quem honra, honra. Com certeza vem vindo honra para vocês, porque aquele que regar, disse Jesus, será regado. A bênção será regada na vida de cada um. E assim, eu continuo carecendo da oração da igreja, e agora fiquei com mais medo. Me deu mais medo um pouco. Se eu fui um bom irmão, um bom homem, uma boa pessoa nessa cidade, daqui para frente agora, esse título de cidadão oriense, ele me recalca. Estou me inclinando a ser uma pessoa mais devota, mais sincero, mais afeiçoado às coisas de Deus, para que Cristo possa realmente aparecer na nossa vida. Que Deus abençoe, de um modo geral, toda essa administração, esses vereadores, a prefeita, o presidente da Câmara, e assim nosso amigo, e assim todos os irmãos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Nesse instante, em agradecimento ao nosso homenageado da noite, pastor Dorival, cidadão oriense, pelos relevantes serviços prestados ao município, convido a todos para saudá-lo, selando esta homenagem com a entoação do hino do município de Ourinhos, atitude que traduz o profundo e pleno sentimento da população de Ourinhos, que aqui é representada nesta noite. Nossa terra, berço que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa vida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Solo de terra tão roxa e campos verdes, cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor.
persegue a meta de ser sempre bem melhor. Nesse limite de status é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. No sudoeste paulista é a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Nesse limite de status é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação Nada mais a tratar, agradeço a proteção de nosso Deus, a presença de todos e declaro encerrada esta presente sessão solene.